Oi, gente, como vocês sabem, a gente estava nesse processo de mudança. A gente ficou alguns meses procurando o apartamento perfeito. Já escolhemos, já nos mudamos, estamos aqui já no apartamento novo. E eu documentei toda a nossa procura por apartamento e hoje vim aqui mostrar para vocês todos os apartamentos que a gente visitou até encontrar esse aqui que a gente escolheu. Inclusive o que a gente escolheu tá aí no meio desses apartamentos que eu vou mostrar e eu quero ver o palpite de vocês, quero ver se vocês descobrem qual que a gente escolheu. O nosso orçamento estava entre 2.200, que é o que a gente pagava no nosso apartamento antigo. Isso já incluindo a taxa de cachorro, porque aqui eles sempre cobram uma taxa para caso você tenha cachorro e agora a gente tem 2. Então seria esse valor já com a taxa, podendo subir um pouquinho se fosse um apartamento que a gente gostasse bastante. Lá no outro apartamento a gente pagava $30 por pet, então saía $60 por mês, além do nosso aluguel. E aí tudo junto ficava 2.200. Lembrando que o nosso outro apartamento era de um quarto, um banheiro e uma sala-cozinha. A gente ama aquele apartamento, a gente ficou lá por 3 anos. Ele é muito bom porque ele tem piscina, tem churrasqueira, tem academia, tudo isso já incluso no apartamento. Só que a gente sentiu que o apartamento estava ficando pequeno pra gente, então por isso que a gente resolveu fazer essa procura e tentar achar algum lugar maior com 2 quartos. E antes da gente começar a procurar, a gente decidiu algumas coisas que eram inegociáveis no apartamento. E essas coisas eram: o apartamento tinha que ser ou do mesmo tamanho que o nosso antigo, ou maior. A gente não queria nada menor do que aquilo. Ainda mais que a gente estava procurando apartamento também de 2 quartos. E aí, se botasse 2 quartos naquele tamanho, ficaria muito pequeno. Nosso apartamento antigo tinha 70 metros quadrados, então foi mais ou menos essa base que a gente teve. A gente queria um apartamento também com luz natural, que tivesse lavadora e secadora dentro do apartamento e alguma área para a gente conseguir pegar sol. Se não tivesse piscina, que tivesse pelo menos algum lugar que a gente conseguisse pegar sol no prédio, ou então que a casa tivesse algum tipo de varanda para a gente aproveitar o sol, sabe? E a gente também decidiu algumas coisas que poderiam ser negociáveis. A gente queria muito uma casa sem carpete, mas a gente sabe que aqui é bem comum. Então, se a gente realmente gostasse do apartamento e tivesse carpete, não teria problema. A gente só não queria nenhum apartamento que fosse 100% carpete. Isso também estava nos inegociáveis. A gente queria muito também um fogão a gás, sem ser fogão de indução. Aqui todos os eletrodomésticos já vêm com a casa, então a gente não consegue trocar, não consegue fazer essa troca. Era uma vontade nossa voltar a ter fogão a gás, mas também a gente sabia que não seria tão fácil achar. Uma outra coisa também que incomodava muito a gente era o banheiro com banheira. Já reclamei várias vezes no vlog de ter que limpar a banheira. Como é chato limpar a banheira, então a gente queria algum que, se tivesse banheira, tivesse também um outro lugar para a gente poder tomar o nosso banho sem ser dentro de uma banheira. Uma coisa que era uma vontade minha era ter armários de cozinha claros. O nosso do apartamento antigo era bem escuro e isso me incomodava um pouco. Eu achava que acabava escurecendo um pouco o apartamento, então eu estava também procurando apartamentos com armários mais claros. E a última coisa era 2 quartos, que também não era uma coisa inegociável, mas era uma coisa que a gente estava querendo bastante. A gente até visitou apartamentos de 1 quarto, mas era porque o preço era muito abaixo do que a gente pagava. Então a gente pensou, se a gente gostar do apartamento, se for 1 quarto e a gente conseguir pagar muito menos de aluguel, vai ser bom. Então por isso que a gente acabou também visitando apartamentos de 1 quarto só. Lembrando que todos esses apartamentos ficam na Filadélfia. A gente gosta muito dessa área que a gente vive, então a gente procurou tudo nessa mesma área, no mesmo bairro. Para começar, o primeiro apartamento é um apartamento de 1 quarto e 1 banheiro. O preço dele estava R$ 1.595.
um preço bem abaixo do nosso orçamento, o que era muito bom, a gente ficou animado, mas chegando lá a gente viu que o apartamento era menor do que a gente estava esperando. Eu, na verdade, viajei, eu achei que era 70 metros quadrados, mas depois eu olhei no site e vi que o apartamento tinha 46 metros quadrados, que era bem menor do que a gente estava buscando. Mas o apartamento estava todo direitinho, as coisas pareciam bem novas, não tinha carpete em lugar nenhum e também não tinha banheira, isso foi uma coisa boa. Mas uma coisa que a gente viu nesse apartamento que a gente não gostou muito foi o acesso a esse apartamento. As escadas para chegar lá em cima eram muito estreitas, então a gente só ficou pensando na hora da mudança como seria levar, por exemplo, um sofá ou algum móvel maior, seria difícil. Agora, o segundo apartamento, na verdade não era um apartamento, era uma casa de beira de rua. Ele tinha 2 quartos, um banheiro e tinha também um quintal. Ele estava saindo por 2.750 e ele tinha 93 metros quadrados. Também não tinha carpete em lugar nenhum. O fogão era a gás, que eu gostei. Tinha alguns closets também, mas tiveram algumas coisas que eu não gostei nesse apartamento. A primeira foi o quintal, eu achei muito aberto. Eu acho que se alguém quisesse entrar ali, poderia entrar facilmente. Achei que estava cheio de lixo também, o que não é muito legal. Além do quintal, tinha uma outra coisa nessa casa que eu não gostei muito, eu fiquei um pouco apavorada, porque tinha um porão e parecia muito um porão de filme de terror. Aqui tem várias casas que tem porão, mas as pessoas normalmente deixam elas bonitinhas e aí fica como um outro cômodo da casa. Ali era impossível, você não podia fazer nada ali, porque realmente parecia um filme de terror. E eu fiquei pensando, mesmo se a gente não for utilizar esse porão, eu vou lembrar que tem um porão aqui embaixo que parece filme de terror. Eu acho que eu ia ficar meio nervosa. Além disso, era uma casa de beira de rua, então eu acho que eu não me sentiria muito em segurança, diferente de um apartamento em um prédio que tem mais segurança. Além disso tudo, o cara que estava mostrando pra gente a casa realmente parecia que não queria estar ali. Ele não falou basicamente nada, ficou só no celular. Então ele não fez a gente querer muito a casa. O terceiro apartamento que a gente visitou, ele tinha 2 quartos, 2 banheiros, 75 metros quadrados e ele estava saindo por 2.150. Esse apartamento tinha a sala bem grande, os quartos eram um pouquinho menores do que o nosso lá da outra casa, mas eram 2 quartos, 2 banheiros. Um banheiro tinha banheira, o outro era sem banheira. Nesse apartamento tinha uma claraboia que eu fiquei apaixonada, porque acabava entrando muita luz no apartamento e bastante claridade, que era uma coisa que eu queria. Nesse apartamento também tinha uma varanda bem grande. Ela estava um pouquinho assim, suja, com musgo, então teria que fazer uma limpeza bem pesada nela, mas a varanda era bem grande. O único problema desse apartamento é que subia um prédio bem do lado, então da sala não daria para ver nenhuma vista, só o prédio do lado, e ele fica bem perto da estação de trem, então no fundo daria para ouvir o trem passando. O quarto apartamento que a gente visitou, a gente acabou visitando vários apartamentos nesse mesmo prédio. Esse prédio era um pouquinho mais parecido do que o que a gente morava, porque ele tinha uma área para trabalhar, tinha uma área para você pegar sol, tinha churrasqueira, não tinha piscina, mas tinha uma área para você pegar sol. Eles tinham uma academia também, pequena, mas tinha. E também tinha uma garagem, mas as garagens aqui são muito caras. Tava $350 por mês se você quisesse usar. E lá nesse prédio eles estavam com uma promoção de 2 meses grátis para quando você fechava o contrato para 1 ano. Mas na verdade você não fica 2 meses sem pagar. Eles meio que distribuem esse valor e aí você acaba pagando menos todos os meses. O único problema disso é que quando esse período de 1 ano acaba, o valor volta ao seu normal. Então acaba aumentando muito, além do que já aumenta todo ano. Eu vou falar aqui para vocês o valor com desconto e o valor sem o desconto. O primeiro apartamento desse prédio tinha 65 metros quadrados, 1 quarto, 1 banheiro e com o desconto ele estava saindo 1.930, sem o desconto ele estava saindo 2.250. Eu achei ele bem parecido com o que a gente morava antes. Ele também tem carpete só no quarto. Eu achei o closet bem grande. Também tinha lavadora e secadora no apartamento e o banheiro não tinha banheira. Foi um ponto positivíssimo para esse apartamento. O único problema é que ele não tinha nenhuma varanda, mas ele tinha o espaço lá em cima para a gente pegar sol. E o valor dele depois de 1 ano ia aumentar muito.
Isso foi um ponto negativo pra gente. Depois disso, ela levou a gente para visitar um apartamento de 2 quartos. Ele tinha 2 quartos, um banheiro, tinha 92 metros quadrados, bem maior do que o nosso. E com desconto ele estava saindo 2.378. Sem desconto ele estava saindo 2.775. Era um pouquinho acima do nosso orçamento. Mas ele era bem espaçoso, também tinha máquina secadora na casa, o closet era bem espaçoso, mas tinha o problema do banheiro com banheira e também passava um pouco do nosso orçamento. O terceiro apartamento que ela mostrou pra gente também era de 2 quartos, 102 metros quadrados, bem grande, e estava saindo por 2.400 e sem o desconto 2.850. A diferença desse é que ele era maior, e ele tinha essa varandinha, que não era muito grande, mas tinha uma varandinha. E a mesma coisa, com um carpete nos quartos, mas esse banheiro não tinha banheira. No quarto apartamento que ela mostrou pra gente, era um apartamento de 1 quarto e um banheiro, tinha 60 metros quadrados e o valor com desconto estava 1.945 e sem desconto estava 2.270. Esse apartamento era a mesma coisa, sem varanda, carpete nos quartos. A diferença também era que no banheiro não tinha banheira e todos os apartamentos desse prédio eram com fogão a indução, não tinha nenhum com fogão a gás. Ela depois mostrou outros apartamentos, a gente deve ter visto uns 7 apartamentos, mas eu filmei bem rapidinho porque era mais ou menos a mesma coisa, mesmo preço. Ela mostrou um pra gente que era com tijolinho, mas a gente não gostou muito porque achou ele meio inacabado. A gente até gosta de uns tijolinhos, mas eu acho que esse parecia mais que eles tinham finalizado a obra pela metade, porque estava tudo quebrado. E nesse prédio também eles cobravam uma taxa de $50 por cachorro. Então era todo esse valor mais $100. E por último a gente visitou um outro apartamento de 2 quartos. Esse tinha 75 metros quadrados e estava saindo por $2.300. Esse apartamento eu gostei bastante. Ele entrava bastante luz natural, porque ele tinha essa janela gigante, tanto na sala quanto no quarto. O closet também eu achei bem grande, bem espaçoso. O problema era que um quarto não tinha nenhuma janela, então eles deixaram esse espaço em cima para meio que entrar alguma luz, mas realmente não tinha nenhuma janela. Era num estilo meio que de loft, um estilo industrial, que nem sempre a gente gosta. A gente ficou com um pouco de medo de não conseguir decorar muito bem, mas eu fiquei apaixonada pela vista e pelo tamanho da janela e tamanho de luz natural que estava entrando. O fogão de lá parecia que era a gás, mas na verdade era de indução. E eu não sei se eu comentei aqui, eram 2 quartos e 2 banheiros. E esse apartamento também não tinha nenhuma varanda e no prédio também não tinha nenhuma área pra gente pegar sol. E essa foi a nossa busca por apartamentos aqui na Filadélfia. Deixa aqui embaixo qual vocês acham que a gente escolheu. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.